A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu me chamo Alan, você está aqui no meu canal. Nessa série de vídeos nós vamos fazer acerca do Cristo ressuscitado. Esse é o segundo vídeo da série e já gostaria de pedir para vocês que vocês curtam, comentem aquilo que for de edificação para a vida de vocês, compartilhem com quem precisa ouvir algo acerca da ressurreição de Cristo, pois é sobre isso que nós vamos tratar nessa série. E esse é o segundo vídeo em que nós vamos tratar de algumas teorias que os céticos fazem contra a nossa explicação e contra a nossa fé na ressurreição de Jesus Cristo. Então eu peço para que vocês peguem uma caneta, peguem um papel, para que vocês anotem aquilo que será útil para vocês. E hoje nós vamos falar sobre duas teorias, a teoria do desmaio e a teoria do sepulcro desconhecido. E é isso que nós vamos falar hoje. A ressurreição de Cristo é a essência da fé cristã e da pregação apostólica, registrada em Atos dos Apóstolos, onde os discípulos enfaticamente dizem que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Parece, ao que tudo indica, que essa sempre foi a intenção de Jesus. A missão de Jesus sempre foi movimentada em direção à sua morte e à sua ressurreição. Sem isso, a pregação apostólica, sem isso, o evangelho não existiria. A mensagem de Jesus a seus discípulos, de que ele seria entregue aos mestres da lei, condenado por eles, é entregue aos gentios para ser torturado, cuspido, que seria entregue para ser açoitado, zombado por eles, sempre esteve na boca de Jesus. E isso esteve oculto no meio de seus discípulos. A mensagem da morte, a mensagem do sofrimento esteve oculto durante um tempo, até que os seus discípulos passassem a anunciar que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Só que o que levou esses discípulos, o que levou estes homens que pós a morte de Jesus, segundo o registro dos evangelhos, estiveram medrosos, estiveram cativos dentro de casa, com medo dos oficiais romanos, com medo das autoridades religiosas, de repente, por causa de algo que lhes aconteceu, passaram a anunciar que Jesus estava vivo, que Jesus voltou dos mortos e que em breve ele voltaria. Que a missão de Jesus foi por eles que o crucificaram, foi por eles que o mataram, foi por eles que o traíram. Então, é necessário que tenha havido alguma coisa que levou estes homens a fazerem tal coisa, a se colocarem diante dos próprios acusadores de Jesus, que agora as acusações estavam se voltando contra eles. O que levou estes homens a agirem dessa forma? Os registros do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles chegam ao seu ápice, culminam no relato de que Jesus ressuscitou dos mortos. Os 4 evangelistas, os 4 discípulos, registram o mesmo evento, o que precisa ter sido uma experiência que todos puderam ver, que todos puderam contemplar. Um escritor diz que o evangelho sem ressurreição não era apenas um evangelho sem o seu capítulo final. Não era um evangelho de forma alguma. Teísmo cristão é teísmo de ressurreição. Os fariseus, com a ajuda do imperador Pilatos, buscaram de todas as formas ocultarem essa mensagem da ressurreição. Um dos fariseus chega a dizer a Pilatos que ele chegou a ouvir de que este homem que foi crucificado dizia que ressuscitaria dos mortos. Então, eles buscaram de todas as formas tamparem, evitarem que essa realidade ou que essas palavras chegassem ao ouvido da sociedade ou que este evento acontecesse por meio de dinheiro, mentira, colocando uma pedra no sepulcro de Jesus, colocando soldados, por meio de variadas formas, buscaram tampar, ocultar, limitar, travar essa mensagem da ressurreição. Só que o que é evidente é que eles fracassaram, pois o relato da ressurreição e a mensagem de que Jesus Cristo está vivo permanece até hoje. Então, é preciso que a gente lide com isso, pois a mensagem da ressurreição, o relato da ressurreição, até hoje é atacado.
até hoje buscam colocar Jesus de volta no sepulcro ou colocam Jesus como alguém queimado em algum lugar. Então, a igreja precisa lidar com isso, porque a mensagem central da igreja é que Jesus morreu, mas também ressuscitou. Se a ressurreição ela é confrontada, nós precisamos lidar com esse confronto. Só que para isso, nós precisamos colocar algumas coisas como fundamentos para as explicações alternativas à ressurreição. E elas são trazidas por pessoas da área de direito. E será colocada agora na tela para vocês agora. G.N. D. Anderson, chefe do Instituto para Estudos Avançados em Direito em Londres, enfatiza o seguinte: a evidência deve ser considerada como um todo. É comparativamente fácil encontrar uma explicação alternativa para uma ou outra das diferentes tendências que constituem este testemunho, mas essas explicações não têm nenhum valor, a menos que se encaixem também nas outras linhas do testemunho. Muitas teorias diferentes, cada uma das quais poderia ser aplicável à parte da evidência, mas que não têm coerência em um padrão inteligível. Não podem proporcionar nenhuma alternativa à única interpretação que se encaixa em tudo. O que ele está dizendo é que para que se possa trazer uma explicação alternativa, é preciso que essa explicação se encaixe no todo das evidências. Ou seja, no todo do relato, aquilo que foi relatado ou aquilo que nós temos de base histórica para o relato que temos, é preciso que as alternativas diferentes que eles trazem se encaixem dentro dos fatos do relato. É necessário que haja uma explicação que se encaixe dentro do registro dos evangelhos. E uma outra questão fundamental é o seguinte: o princípio a seguir no exame de eventos históricos é não forçar a evidência a uma conclusão pré-concebida, mas deixar que ela fale por si mesma. O historiador Philip adverte que o propósito do historiador não é construir uma história com base em noções pré-concebidas ou preconceitos e ajudá-la ao seu próprio gosto, mas reproduzi-la com base na melhor evidência e deixar que a evidência fale por si mesma. Enquanto o primeiro princípio é explique com base nas evidências, a outra é não force as evidências para que se encaixe a sua explicação. Portanto, para que os céticos, aqueles que rejeitam a mensagem da ressurreição, precisa estabelecer explicações que se encaixem dentro do relato. Mesmo que eles não concordem, não pode haver alteração das evidências e não pode haver uma explicação sobreposta às evidências. E é isso o que a maioria das teorias, a maioria das explicações alternativas fazem. E a primeira que nós vamos lidar agora é com a teoria do desmaio. Haveria possibilidade de Jesus não ter morrido na cruz? Haveria possibilidade de Jesus não ter morrido realmente na cruz, mas na verdade desmaiado ou desfalecido e logo mais tarde ter se levantado? Há alguns problemas com essa teoria. Há no mínimo 5 problemas. A primeira é que tanto os seguidores de Jesus quanto os inimigos de Jesus, eles acreditavam que Jesus realmente estava morto. Eles testaram a sua morte. E isso é primeiro estabelecido para os inimigos, porque eles eram romanos. Os romanos foram aqueles que mataram Jesus. Eles que executaram Jesus. E os romanos, eles eram conhecidos por serem executores profissionais. Jesus foi esbofeteado, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, o bateram, o chicotearam com um instrumento da época chamado açorrague, que era uma espécie de um pedaço de pau com tiras de couro em que nela havia cravadas bolas de aço, ossos pontiagudos de carneiro,
pedaços de metal para que pudessem cravar no corpo daquele que seria chicoteado e pudesse arrancar a carne, os nervos, os músculos, quando fosse cravado. Jesus, ele foi esbofeteado com um pedaço de pau. Jesus teve que caminhar até o local da sua crucificação com feridas pelo seu corpo. Jesus foi perfurado em suas mãos com pregos, seus pés. Jesus foi perfurado com uma lança em seu lado, onde seu coração também foi perfurado. Tudo isso Jesus sofreu. E ainda há dúvidas sobre a sua morte em alguns ambientes ditos como acadêmicos, em alguns ambientes onde há céticos. Ou seja, a invalidade da morte de Jesus está centrada na incapacidade de homens que eram preparados, profissionais, para executarem. Roma, os soldados eram conhecidos pelas suas guerras, como vitoriosos e guerreiros nas batalhas. E agora, diante de um homem fraco, pendurado, sem nenhuma arma, sem nenhum ataque, eles questionam a validade da sua morte. Em um livro escrito por um cirurgião chamado Pierre Barbet, ele descreve perfeitamente a crucificação de Jesus e a história desse método de execução. A crucificação de Jesus e a sua morte, ela foi rápida por causa desses fatores de seu sofrimento. Seu corpo já estava no limite. Em Marcos capítulo 15, versículo 44, Pilatos chega a ficar assustado com a rapidez da morte de Jesus. O texto diz que ele fica surpreso com a morte de Jesus, porque normalmente o crucificado ficava vivo 1 ou 2 dias, pendurado, sofrendo e desesperado. E Jesus não, Jesus morreu rápido. Esse foi um dos motivos para o qual suas pernas não foram quebradas, porque quebrar as pernas do crucificado era uma prática romana para acelerar a morte do crucificado, para que ele morresse por asfixia, que era a razão da morte da crucificação. A certeza de que ele estava morto é o que fez com que os discípulos perdessem a esperança. A lança que atravessou o corpo de Jesus era usada na execução, e ter saído sangue e água, a água vem por causa do pericárdio do coração, que foi perfurado, onde existe uma bolsa de água. Quando a lança perfurou o corpo de Jesus, essa bolsa foi perfurada, e onde água e sangue jorraram do seu corpo. Em 21 de março de 1986, na edição de revista da Associação Médica Americana, 3 médicos e um patologista da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, concluíram o seguinte: está claro que o peso das evidências históricas e médicas indica que Jesus já estava morto antes de receber o ferimento em seu lado, e apoia a visão tradicional de que a lança introduzida entre as costelas do lado direito provavelmente perfurou não apenas o pulmão direito, mas também o pericárdio e o coração, e, portanto, garantiu sua morte. Por conta disso, interpretações baseadas na pressuposição de que Jesus não morreu na cruz parecem não estar de acordo com o conhecimento médico moderno. Ou seja, a medicina concorda, afirma que Jesus já estaria morto na cruz. Aquilo que os céticos discordam. Em segundo lugar, em João 19,40, diz que José de Arimateia e Nicodemos balsamaram o corpo de Jesus. Isso é, colocaram linho em seu corpo, um tecido fino e branco, que era usado nos costumes judaicos daqueles que estavam mortos, o perfumaram segundo a tradição judaica. E é muito improvável que 2 homens estivessem sepultando, estivessem perfumando um corpo de um Jesus ainda vivo, se enganando de que ele estivesse morto. Em terceiro lugar, como Jesus teria sobrevivido 36 horas, ou seja, 3 dias, pós tanto sofrimento que passou, pós perfurações do corpo, pós tantas hematomas em seu corpo, em um sepulcro frio, sozinho, escuro, úmido, sem comida e sem água? É necessário muita fé para isso.
Em quarto lugar, mesmo que Jesus sobrevivesse a tudo isso, como que Jesus teria levantado e empurrado a pedra que estava tampando o seu sepulcro? Como que Jesus teria passado pelos oficiais romanos que estavam cobrindo o seu sepulcro? E se Jesus chegasse diante dos seus discípulos, eles não iriam dizer que, uau, ele venceu a morte, ele está vivo, mas o veriam como um homem fraco, magro, desidratado, com feridas pelo corpo, necessitando de um médico. E não como alguém glorioso, vitorioso, mas alguém necessitando de ajuda. Em quinto lugar, tal teoria não explica a conversão de Paulo, que diz que viu Jesus no seu caminho para Damasco, preparado para matar os cristãos. Um judeu fariseu que odiava este movimento messiânico, esse movimento cristão, preparado para matar, preparado para tirar eles de casa e levá-los à morte. De repente, está agora anunciando a ressurreição de Jesus. Está agora defendendo que Jesus é o Messias. Como que ele teria se convertido? Como que ele teria se entregue a tamanha fé ao ver um Jesus todo ferido? Ao ver um Jesus necessitando de ajuda. A teoria do desmaio também não explica o nascimento da igreja. A origem da igreja que anuncia a morte e a ressurreição de Cristo. Que anuncia e morre e vive por isso. Tal teoria não explica a origem da igreja. A segunda teoria, que é a teoria do túmulo desconhecido, afirma que pelo fato do túmulo ser desconhecido, o túmulo não existir, segundo a tradição romana, se era afirmado entre os judeus, se era afirmado entre os seguidores de Jesus, que ele havia ressuscitado, por não existir um túmulo, por não haver um sepulcro. Só que segundo a história e segundo a narrativa bíblica, essa teoria não se encaixa nas evidências. Então ela entra em um problema. O costume romano era de que o crucificado, o corpo era lançado em uma tumba comum, simplesmente cavado e colocado o corpo, ou ele era queimado próximo à região. O corpo dos crucificados eram queimados. Só que uma descoberta realizada em 1968, ela ataca e refuta bem essa teoria. A descoberta realizada em 1968 dos restos de um crucificado identificado como Yohan ben Hagal, fora de Jerusalém, aí está a imagem para vocês, de que foi encontrado um ossuário de um crucificado e que no seu calcanhar existe um prego atravessando o seu calcanhar. E esse crucificado está dentro de um ossuário, dentro de um sepulcro. Ele foi sepultado e não largado. Possibilita, isso é uma evidência histórica de que Jesus poderia sim ser sepultado. Flávio Joséfo também traz em seu livro Antiguidade dos Judeus de que os romanos eles liberavam para os judeus sepultarem aqueles que foram crucificados. Era algo permitido dos romanos para os judeus e era uma prática judaica. E outra coisa, que essa teoria ela descarta o registro dos 4 evangelhos, onde Jesus ele é sepultado por um membro do Sinédrio chamado José de Arimateia e por um outro homem chamado Nicodemos, o mesmo Nicodemos de João capítulo 3, onde José ele pega o corpo de Jesus e ele coloca dentro de um sepulcro novo. Nicodemos e José de Arimateia eles lavam o corpo de Jesus segundo a tradição judaica e as mulheres ficam do lado de fora do sepulcro enquanto os homens estão trabalhando, onde os homens estão sepultando Jesus. E isso segue muito bem a tradição judaica. Essa teoria descarta a tradição judaica, descarta essa evidência histórica desse homem que foi crucificado e os seus ossos foram colocados em um lugar, desconsidera totalmente a história
e a narrativa bíblica. Um outro detalhe que já iria para uma questão lógica é que mesmo que o sepulcro fosse desconhecido por algum motivo pelas mulheres que viram o sepulcro ou pelos discípulos, certamente era conhecido por José de Arimateia e por Nicodemos. E mesmo assim que alguém ainda argumente que não, eles não sabiam ou que isso não existia, então por que seria colocado homens na frente do sepulcro? Se não havia um sepulcro, se era simplesmente um lugar onde os mortos eram queimados e simplesmente Jesus foi enterrado em qualquer lugar, por que seriam colocado uma pedra na porta de um sepulcro selada com corda e haveria soldados ali naquele lugar? Se as mulheres não soubessem, se os discípulos não soubessem, se José e Nicodemos não soubessem, certamente os soldados sabiam, certamente Pilatos sabia. Então, essa teoria de que não havia um sepulcro, ou de que a tradição ou a prática de sepultar alguém é desconhecida na história e não é uma verdade, cai por terra diante desses fatos. O que a gente consegue concluir, podemos concluir, é que, de alguma forma, o sepulcro onde Jesus foi colocado ficou vazio. Jesus não estava mais naquele lugar. E ainda há outras teorias e que nós vamos trabalhar sobre elas, vamos falar delas nos próximos vídeos, mas a verdade é que Jesus, ele esteve morto e ressuscitou. A verdade é que Jesus foi sepultado em um lugar, mas ele não está mais naquele lugar. As evidências históricas bíblicas só comprovam que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus esteve em um lugar e não esteve mais. É isso que a Bíblia diz. É isso o que a história confirma. Se esse vídeo foi de edificação para a sua vida, novamente peço que você compartilhe, comente e me diga o que vocês desejam ver mais acerca do assunto da ressurreição de Jesus Cristo aqui nesse canal. Deus abençoe vocês e continue crendo e confiando que Jesus está vivo, que não está mais no sepulcro aquele que procuravam, mas que está vivo à direita de Deus Pai, que toda a igreja e todo homem, seja aqueles que creem ou não na sua ressurreição, irão se prostrar, irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo mês.